Bom dia a todos. Mais uma vez aqui com a Vanilza, fazendo uma meditaçãozinha para podermos sair fazendo as nossas atividades desse dia. Hoje quero conversar com vocês sobre o livro de Salmos, capítulo 139. Esse capítulo é impressionante, ele vai mostrar para a gente uma das características, do nosso Deus, desse Deus tão poderoso. No subtítulo aqui da minha Bíblia, ele vem trazendo assim, Deus onisciente e onipotente. Onisciente é aquele que sabe tudo, sabe de todas as coisas. E onipotente é porque ele pode. O poder é sobrenatural, a gente não faz ideia. E ele começa assim no verso número 1, Senhor. Na verdade, antes de ler, quem é que escreveu os Salmos? Uma parte dos Salmos, sim, Davi, o rei Davi. E ele começa assim no verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Aqui, Davi reconhecendo a soberania, o poder de Deus. E ele continua dizendo no verso 3 assim, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercaste por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Que importância eu e você temos para um Deus tão grandioso desse? Ele se importa com todas as coisas, até a mais simples. E é engraçado a gente parar para pensar assim, eu já ouvi muito, Quando você vai no supermercado ou numa loja comprar alguma coisa, ou até mesmo na educação dos seus filhos, a gente acha que Deus não se importa com essas coisas. Quem é que põe isso na nossa mente? Sim, o inimigo do Senhor. Ele quer que a gente pense que Deus não se importa conosco. E aí ele vem e coloca na nossa cabeça, você não vale nada, você não presta para nada, todas as coisas que você faz não dão certo porque você é um nada. É essas palavras, é esse pensamento que Satanás vem e coloca na nossa cabeça. Mas aqui nesse livro está dizendo que ele se importa com tudo. Aí no verso 5 diz assim, tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe a tua mão. Quem é que se importa tanto com você, que está cuidando de você? Igual a galinha cuida dos seus pintinhos? Sim, ele cerca nós de todas as formas, tá? Ele não nos impede de fazer as escolhas, que fique bem claro isso. Deus, quando criou o ser humano, ele criou com liberdade de escolha. Aí muitas pessoas, que vivem no cristianismo, ou até mesmo aquelas que não são cristãs, que não aceitam a Deus, que não aceitam nada que está na Bíblia, questiona bem assim, mas se Deus é tão bondoso assim, se Deus é esse maravilhoso que os cristãos pregam e vivem, por que tem tanta atrocidade, tanta tristeza, tantas coisas horríveis acontecendo nesse mundo? Aí quando você se levanta e fala, é porque você foi criado livre para escolher. Aí muitas pessoas falam, mas Deus poderia ter destruído Lúcifer lá no céu, porque foi lá que tudo começou, Veja que incrível. Você já parou para pensar que os anjos do Senhor e todos os outros planetas criados por Deus, porque eu creio, e a Bíblia também menciona que Deus não criou só esse planeta. A imensidão do universo é muito vasta, a nossa mente não consegue entender, e muitos dos estudiosos já descobriram muitas coisas no universo, mas não o total. Então Deus criou todos os seres que são conscientes, que têm a razão, livres para escolher. E não aconteceu diferente com os anjos. Lúcifer no céu, quando ele estava lá, ele desempenhava um papel muito importante no céu. Ele era o regente do coro angelical. Ele era um dos anjos que ficava mais próximo de Deus. Ficava ali perto de Deus. O que aconteceu para ele se corromper dessa maneira? Aí, não vou entrar nesse assunto, em detalhes, mas é só para a gente pensar que, às vezes eu, às vezes você, pode ser que tenha acontecido de questionar assim, mas se eu fosse Deus, eu teria destruído Satanás lá no céu. Quando Lúcifer começou a se rebelar, porque aqui no Salmo 139 diz que Deus é onisciente,
Você acha que Deus não sabia que estava tramando e rolando na mente de Lúcifer, no coração dele? Sabia. Poderia ele ter interferido para que não chegasse ao ponto que estamos hoje? Poderia, mas aí ficaria claro que Lúcifer estava certo. Aí só para a gente entender que esse Deus que a gente serve é um Deus de misericórdia. Ele, apesar de saber todas as coisas, o fim que vai acontecer, ele não interfere. Ele deixa você escolher por amor. Se você realmente conhece a Deus, você vai amá-lo e escolher o certo. Ok? Então aqui, seguindo na leitura, no verso 6 diz assim, ó: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir. Então Davi aqui dizendo que ele tenta entender, e é o que acontece com a gente lê a palavra de Deus, estuda, conversa sobre alguns assuntos e não consegue entender a grandiosidade. Por que eu não consigo entender? Se eu começar a refletir no sacrifício de Jesus, isso é incrível. A Bíblia tem uma história que é uma parábola contada por Jesus, porque na situação havia essa necessidade, porque eu jamais posso pensar que sou melhor do que você, por adquirir um pouco de conhecimento, ou porque Deus me proporcionou certa coisa de entender determinado assunto. Jamais eu posso pensar que sou melhor do que o meu próximo. E aqui nessa situação, quando Jesus se levanta e conta a parábola da ovelha perdida, é justamente para isso, porque dentro do ministério cristão de Deus, né, do povo de Deus, tinha pessoas que se achavam melhor do que as outras. Quem aqui que não tem pecado, que atire a primeira pedra, né? Foi isso que Jesus disse. E nessa situação onde Jesus pega e conta a parábola da ovelha perdida, é justamente isso. Para você entender que todos somos importantes para Deus, não interessa o que você fez no passado ou o que você faz hoje, tá? E aí, se você de repente olhar para você hoje, depois dessa meditação ou durante ela, pensar, poxa vida, eu sou um miserável, eu sou um pecador, e sou, eu também sou. Então assim, essa luta constante pelo perdão de Deus e reconhecimento dos meus pecados é incessante, gente. Enquanto a gente viver nesse mundo aqui, nós vamos estar pecando. E assim, não tem como eu dizer, eu sou isento de pecado. Eu tenho que estar pedindo perdão todo momento. E na verdade é assim, para a gente não pecar, aqueles pecadinhos pequenos, que a gente julga ser pequeno, mas para Deus é tudo igual. Oração. Quando você está em comunhão com Deus, pensamento todo o tempo, você não vai proferir uma mentirinha. Isso. Se você estiver em comunhão com Deus todo o tempo, falando com Deus, mencionando pensamento, você não vai falar uma palavra torpe, um palavrão, mesmo que insignificante aparentemente. Uma palavra que vai ridicularizar uma pessoa, ou até mesmo você próprio. Não vai haver essa situação, porque o teu pensamento está com Deus. E quando Jesus conta essa parábola lá para aqueles fariseus, justamente para eles entenderem, você não é melhor do que o outro só porque você está na igreja, só porque você conhece muitas coisas da Bíblia, não significa que você é melhor, porque o melhor que viveu nessa terra não está mais aqui, que é Jesus, e teve outros personagens aí que mais para frente a gente pode refletir sobre a história, que Deus retirou desse planeta. Então assim, enquanto a gente está vivendo aqui, a gente precisa estar ligado com Deus, para que a gente consiga se desviar do mal, que Satanás coloca a todo momento. Não pense que Lúcifer, né, o anjo perfeito do céu que caiu, porque escolheu errado, que ele está sossegadinho. Ele não está sossegado, ele está numa luta terrível, para fazer de tudo para que a nossa vida não esteja em comunhão com Deus. E continuando aqui no livro, ele diz assim, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, no verso 6, é sobremodo elevado, não posso atingir. O 7, para onde me ausentarei? O 8, se subo ao céu, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho aos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão. Veja qual é o seu valor, quanto você vale. 5 mil reais? Eu falava isso na aula, quando eu dava aula de instrutor de trânsito.
Os alunos davam risada. Mas é assim. Muitas pessoas se valorizam dessa forma. E o valor que você tem, eu disse uma vez aqui na igreja, que é o sangue de Cristo. O valor da sua vida, da sua existência, é o sangue de Jesus derramado por mim e por você na cruz. Ele olhou para nós, assim como aquele pastor contou as 99 ovelhas e viu que estava faltando uma e foi buscar, resgatar. Diante de toda a criação de Deus, né? No universo inteiro, que é vasto, Ele olha para o nosso planeta caído e fala: não, eu vou ter que ir lá salvar a Vanilza. Ela está num mundo de pecado. Eu vou ter que ir lá salvar você, que está no mundo de pecado. Então, você vale muito. Então, pare de pensar que você não vale nada, que os problemas que você tem é grandioso demais para você se livrar. Não é. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Comece a estudar a palavra de Deus. O Espírito Santo do Senhor vai estar contigo, dando entendimento do quanto você é valioso. E pensa, o universo, o céu inteiro está expectando a nossa história. E ele torce, né? Eles esperam que a gente sempre escolha o certo, que é Deus. Então a renúncia vai gradativamente. Cada vez que você se aproxima de Deus, mais você vê que precisa dele. E mais ele vai te abençoar, vai te livrar desses problemas. Não esqueças, Jesus já está voltando. Não tem mais tempo para ficar perdendo. Que o Senhor Deus tenha misericórdia da sua vida e da minha. Que o Espírito Santo venha se fazer presente nesse dia. Que a todos os momentos desse dia você reconheça que esse Deus onipotente, onipresente, está te guiando. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele vai fazer por você. Afinal, Ele deixou o céu para vir aqui nos resgatar. Vamos orar? Querido Jesus, obrigado, Pai, pela oportunidade de mais uma vez meditar na Tua Palavra. Queremos pedir perdão aos nossos pecados, Senhor. Abençoe cada uma das pessoas que estarão vendo, ouvindo e assistindo essa meditação. Que o Seu Santo Espírito esteja com elas. Que o Senhor dê a elas o discernimento das melhores escolhas a serem feitas hoje e sempre. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, é o que eu te peço. Amém.